capítulo 4, versículo 12 a seguir diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça com homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? E se o pecador, onde aparecerá? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. Nos ajuda, nos ensina e nos capacita através do teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, lembrando que Pedro está falando aqui, ele começou a falar nessa carta, começou a escrever para os cristãos dispersos, falando que os cristãos iam sofrer, mas que Jesus iria voltar logo. E nesse capítulo 4, versículo 7, Pedro fala assim, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo. E ele dá sequência aqui a partir do verso 12, nesse outro parágrafo, falando exatamente da prova que os cristãos sofrerão no final dos tempos. E é interessante que está se cumprindo literalmente no mundo. Então, com a ajuda de Deus, eu quero meditar com os irmãos sobre um título bastante importante: o sofrimento cristão e a glória por vir, que é o que Pedro vai nos ensinar aqui. Nós padecemos nesse mundo, sofremos afrontas, sofremos um monte de coisa, dores, enfermidade, mas a glória por vir, irmãos, isso não pode se comparar o que Deus tem reservado para nós. Que supera, quando você tem essa esperança, supera todo momento de dor na tua vida nesse mundo. Então, em primeiro lugar, esse versículo 12, Pedro fala assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se a coisa estranha vos acontecesse. O que eu aprendo aqui nesse versículo? Primeiro, a fonte de coragem em nossas provações é Jesus. A fonte de coragem nas nossas provações é Jesus. Se eu não tiver Jesus na minha vida, eu não vou ter força para vencer as provas, irmãos. Você não vai ter força. Não pense que você é suficiente para você vencer as provas sem o Senhor Jesus Cristo te ajudar, não. É no momento de dificuldade que nós temos que clamar por esse nome, e esse nome precioso irá nos socorrer. Então Jesus Cristo, veja bem, em nossa vida, e a nossa comunhão com Cristo e os irmãos. Então, nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com os irmãos, porque se nós não tivermos comunhão com os irmãos, também não vamos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é a esperança da breve vinda do Senhor, que fortalece os laços da igreja, que fortalece a coinonia da igreja, a comunhão da igreja, exatamente a esperança da breve vinda do Senhor. Mas um quer que Jesus venha, outro quer que Jesus não venha. Um quer que Jesus volta, outro quer que Jesus não volta. Irmãos, Pedro estava escrevendo para a igreja, já naquela época, esperando a volta do Senhor. Imaginem hoje, irmãos, os tempos que estão vivendo, tempos difíceis, tempos de dores, de angústia, de provação. Se nós não estivermos focados. Eu lembro, irmãos, eu estava lembrando esses dias, por que no passado a igreja era mais unida? Pregadores leigos pregavam: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, e Jesus está voltando. Era isso.
A pregação Saracura, que apelidaram. Pastor, eu fui pregar no interior e o irmão falou para mim assim, o presidente falou para mim, irmão, pensei que eu ia de São Paulo ouvir alguma coisa diferente, mas o senhor é igual nós aqui, né? O senhor é o pregador Saracura. Eu falei, é verdade. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E vai voltar logo. Então, irmãos, Pedro está escrevendo exatamente para isso. O que mais eu aprendo nesse versículo 12? Jesus Cristo é a compreensão dos benefícios vindouros preparados por Cristo. Ele nos dá a compreensão dos benefícios vindouros preparados por Ele. Você pega o Evangelho de João, o que Jesus fala lá, irmãos? Não se turbe o vosso coração, não fica com medo. A prova vem. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Já está tudo preparado. Jesus já preparou o seu lar eterno. A vida eterna está com Ele. E nós muitas vezes, irmãos, por pensarmos e lermos os comentários das Bíblias de estudos, né, que traz um monte de coisa herege para nós abastecer com falsidade a nossa fé. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 12? É termos a certeza de que Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece nesse mundo é pela permissão de Deus, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece na minha vida, na tua vida, se não for permissão de Deus, não, irmãos. Nós somos limitados, mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, na mão dele está todo o poder e efetuar. E muitas vezes as provas, nós aprendemos aqui, estudando a Pedro, desde o capítulo 1, que as provas vêm muitas vezes para nos amadurecer, para fazer nós firmarmos a nossa fé. Que mais eu aprendo esse versículo 12 aqui? Deus trabalha dentro dos seus propósitos para nos fortalecer. É os propósitos de Deus em nossas vidas para fortalecer a nossa fé. Então, quando Pedro fala assim, olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O diabo está me atentando. Não, irmãos. O sistema está te oprimindo para você negar a tua fé. O chefe está te oprimindo para você negar a tua fé. Teu vizinho está te oprimindo para você negar a tua fé, para você escandalizar o nome de Cristo. E nós muitas vezes, irmãos, colocamos culpa no diabo. Lembra que eu contei aqui do pastor John MacArthur, que é o pastor lá da Escócia? O John MacArthur contou a história. O pai dele era pastor de ovelha mesmo. A Escócia é criadora de ovelha lá, né? Lá não tem gado, é ovelha. E John MacArthur conta a história exatamente sobre a questão que lá, certa feita, um pastor lá na Escócia teve uma visão. Que Deus mostrou para ele que o diabo chegava perto de Deus e falava assim, ó, eu quero que o senhor converse com o seu povo aí, que diz cristão aí, que tudo que acontece aí é o diabo, não sou eu não, é eles que fazem, colocam a culpa em mim. Porque nós não sabemos discernir, irmãos, espiritualmente aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O diabo é tentador? Mas a Bíblia fala que ele anda ao derredor de nós, rugindo como um leão, procurando tragar, que nós vamos ver no capítulo 5. Mas ele não pode tocar em você, porque você tem a cobertura do sangue de Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? O que mais eu aprendo aqui no versículo 13? Esse versículo 13 diz assim, mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória os regozijeis e alegreis. Regozijar na tribulação de Cristo, ser participante da tribulação de Cristo. A igreja continua sofrendo o que Cristo sofreu. Só que hoje, irmãos, o evangelho moderno não é o evangelho do sofrimento de Cristo, é o evangelho do triunfalismo de Cristo. Triunfalismo de Cristo. E nós, como cristãos, nós estamos aqui sofrendo os restos das aflições de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, o que eu aprendo aqui nesse versículo 13? Não podemos olharmos para as lutas e provações de maneira negativa. Não, estou olhando de maneira positiva. Estou passando por isso, mas eu sei que Deus tem coisa melhor para a minha vida. E se eu partir dessa vida, a vida eterna está garantida, porque Cristo garantiu para mim.
Ué, eu não posso olhar o sofrimento desse mundo de maneira negativa, não. Vou olhar de maneira positiva. De que maneira? Devemos olhar para nossas lutas de maneira positiva. Deus está me ensinando, Deus está me moldando, Deus está me fazendo com que eu venha pensar mais em Deus. Muitas vezes as provas é para você pensar em Deus. O que mais eu aprendo nesse versículo 13? Devemos colocar nossas aflições junto com a alegria que Cristo nos dá. Eu estava falando para a Gabi hoje, o ano passado que eu fui na América, vou voltar nela agora dia 8 de agosto. É a neurologista. E ela disse para mim assim: seu João, quando estiver doendo a coluna, a perna, não pensa na dor não, seu João, pensa em outra coisa, porque não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu comecei a dar risada, ela que deu risada também. Falei, está certo, a senhora está certa. Você vai fazer o quê? Aí ficar pensando, aí você vai ficar aqui naquela, lembra aquele desenho antigo, mais antigo, lembrar, ó dia, ó céus, ó vida. Irmãos, não adianta ficar pensando nas tristezas. Pensa nos benefícios que Deus tem para você na eternidade. Pensa no melhor que Deus tem para nós, irmãos. Se nós pensarmos nos céus, as lutas da terra não vai ser afronta para nós não. Pelo contrário, as lutas da terra não vão ser afronta para nós não. Nós vamos tirar de canela, de barriga, de qualquer jeito. Nós vamos, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então somos vencedores, vamos vencer essa luta. O que mais eu aprendo nesse versículo 13 aqui? Nossas aflições nesse mundo fazem parte das aflições de Cristo. Olha aqui o versículo 13. Mas alegrai-vos do fato de serem participantes das aflições de Cristo. Irmãos, nós não vamos carregar uma cruz, nós não vamos ser crucificados, não vamos ter pé pregado, mão pregada, não vamos ser chicoteados, mas Cristo foi injuriado, Cristo sofreu afrontas, Cristo foi condenado injustamente. E quantos cristãos são condenados injustamente, irmãos? Por pessoas, não é pela justiça, por pessoas. Por que isso? Porque o ser humano, ele faz um pré-julgamento. Ele achou que já coloca em prática a visão dele do achômetro. Então nossa alegria e regozijo completo será na vinda do Senhor. Porque diz Pedro aqui, versículo 13 aqui, ó: para que também na revelação da sua glória os regozijeis e alegrais. Todo o nosso sofrimento agora faz parte da aflição de Cristo, porque a nossa alegria e regozijo completo será na vida do Senhor. Você já parou para pensar, ou você pensa todo dia, Jesus voltar, que alegria vai ser para você subir arrebatado? Irmãos, às vezes eu começo a pensar nisso de madrugada e eu não durmo mais. Você já pensou você subindo? Ô irmãos, mas hoje os cristãos não pensam nisso não, irmãos. Os cristãos estão pensando hoje nas coisas terrenas. E as coisas terrenas tiram a visão dos céus. As coisas terrenas faz você olhar na vertical, na horizontal. Quando você olha para o céu, olha na vertical. Você olha na horizontal, visão terrena. Está tudo igual, está tudo bem. Na visão vertical, você tem que olhar para o céu e faz com o salmista: eleva para os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Você tem que olhar para cima. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é isso que você tem que fazer. E por último que eu aprendo esse versículo 13: Cristo foi vitorioso apesar do sofrimento, e nós compartilhamos dessa vitória. Você está sofrendo, mas a sua vitória está garantida. Você está passando por necessidade, mas a tua vitória está garantida. Você está passando por dor, por angústia, tristeza, provação, mas a tua vitória está garantida, porque o arrebatamento está proposto para todos que obedecerem o Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Versículo 14, o que eu aprendo aqui? Presta atenção, irmãos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Podemos sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Versículo 14. Podemos não sofrer abusos físicos, mas abusos verbais indigestos. Quantas vezes você ouve o que você não quer ouvir? E às vezes de pessoas que você ama,
de pessoas que você gosta, e você ouve e você tem que engolir. Não é engolir a lagoa, não. Não engolir o sapo, não. É engolir o sapo, lagoa, brejo, tabu que tiver. Você vai ter que engolir tudo. Por que isso? Porque você é cristão. Porque você é cristão. Você pode não sofrer afronta física, mas quantas vezes você sofre abusos verbais e de gestos? Coisa que você nunca pensou em ouvir, você ouve. E você fala assim: meu Deus, eu mereço isso? Mas você é cristão. Aí você faz aquilo que você deve fazer. Glória a Deus. Amém. Jesus, estou seguindo em frente. Estou seguindo em frente. O que mais eu aprendo com esse versículo aqui? Pelo nome de Cristo podemos ser tratados injustamente. Quem não é tratado injustamente nesse mundo pelo nome de Cristo? Quem não é tratado injustamente? Irmãos, chegue em determinado lugar aí e fala que você é pastor, para você ver o que vai acontecer. Xiii, mais um trambiqueiro. Esse título está negativo do mercado. Por quê? Por causa dos falsos testemunhos, por causa das pessoas que não têm visão do céu, têm visão da terra. Então não pensa exatamente nisso. Pelo nome de Cristo podemos ser tratados justamente. Você vai ser tratado justamente, mas você fala assim: eu não faço parte do bolo, não. Eu sou fora do bolo. Não faço parte da panela, não. Estou fora da panela. Porque eu não estou nesse rolo, não. Então você é excluído disso daí. Outra coisa que eu aprendi nesse versículo 14: bem-aventurados sois, quer dizer, revela a aprovação de Deus aqui no verso 14. Olha, Pedro fala assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Que Pedro quer dizer com isso aqui, irmãos? Revela a aprovação de Deus em nós. Se você está sendo provado, se você está sendo injuriado, injustiçado, sofrendo afronta, Deus está falando assim: você está provado como meu filho, porque o meu filho passou tudo isso, vocês também estão passando por causa da minha glória. Irmãos, se tem uma coisa que nós cristãos temos que colocar na cabeça, nós vivemos num mundo de guerra espiritual. Todo o sistema trabalha contra você. Não esteja pensando que não vai trabalhar, trabalha contra você. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 14? Repousa o Espírito, quer dizer, o Espírito nos dá uma força para vencermos além da dimensão física. Quando fala essa palavra repouso, está dizendo exatamente: Deus te dá substância para você vencer a prova além da sua condição física. É por isso que foi lido aqui nessa noite, segundo quando Paulo fala assim: quando sou fraco, sou forte. Você muitas vezes não tem força para vencer, mas Deus te dá força para você vencer, para você seguir em frente, para você lutar com as armas de Deus. E você vai em frente, e nós caminhamos em frente. Por que isso? Não é pela nossa qualidade de cristão, mas é por aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu gosto muito do louvor antigo que diz assim: tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é do nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Até as provas também, irmãos. Lá na cruz pendurado e o povo zombando dele. Lá na cruz sofrendo para pagar o pecado da humanidade e o povo escarnecendo dele. Já parou para pensar nisso? Que mais eu aprendi? Esse versículo 14. Espírito da glória, a glória de Deus se manifesta nos verdadeiros cristãos. Quando você expressa a Deus que você foi aprovado por Ele, como Pedro diz aqui: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Quer dizer, Deus aprovou o seu cristianismo, então agora reposa sobre você o verdadeiro Espírito da glória, porque Deus aprovou você como filho. Ele te chamou pelo Evangelho, te salvou, regenerou e te adotou como filho. E você pode dizer assim agora, como Paulo escreveu nos Gálatas: Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho, eu estou aqui. Ele necessita um abraço, Deus te abraça. Deus te abraça. Xaramanai, subicanta lá mais. E calamanai.
Aleluia! Quantas vezes nós precisamos de um abraço de Deus, irmãos? Aquele momento de tristeza, de dor, de angústia. Só o abraço de Deus nos dá paz e dá alegria. Porque é o abraço do Pai verdadeiro, daquele que nos ama. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Versículo 15, versículo 16, Pedro colocou, a Bíblia não foi escrita em versículos, né? Foi separado depois de muitos anos. E o versículo 15 e 16 está junto do mesmo parágrafo que Pedro colocou. Versículo 15 e 16, diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Presta atenção que Pedro coloca primeiro aqui 3 qualidades, né, que é comum no mundo, mas depois ele fala assim: ou como o que se entremete em negócios alheios. Presta atenção nisso. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O que eu aprendi aqui nesse verso aqui? Pedro nos orienta sobre 2 sofrimentos: o culpado e o inocente. Em primeiro lugar, o culpado tem que acertar sua culpa com a justiça terrena. Fez, irmão, tem que pagar, irmão. Fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não é para fazer, mas fez, fazer o quê? O culpado tem que pagar a justiça terrena. Então, mas muitas vezes as pessoas querem arrumar um álibi. Irmãos, pela Bíblia Sagrada, o culpado é culpado, o inocente é inocente. O que eu aprendo mais nesse versículo 15 aqui? Pedro cita 3 categorias de malfeitor: o homicida, o ladrão e o malfeitor, que faz mal para os outros. Todos esses estão sujeitos à justiça terrena. Isso faz parte de ser julgado pelos homens. Mas, se padecer como cristão, devemos ter comunhão, veja bem, em nossa consciência tranquila, para não termos do que nos envergonhar. Olha o verso 16. Olha o verso 16 que diz aqui. Primeiro, ele coloca as 3 pessoas aqui. Veja bem, ele coloca o homicida, o ladrão, o malfeitor. Depois ele vai dizer exatamente sobre o 4º elemento, que é exatamente aquele que se entremete em negócios alheios. Aquele que não tem nada a ver com o problema dos outros, vai tentar consertar o problema dos outros. Sobra muito para pastor. Eu não era nem pastor, era presbítero, e um dia, há muitos anos atrás, em 1989, e depois do culto, passou para mim assim: Pedro, você vai ter que resolver isso aí, que eu estou indo. Ele morava no interior, eu estou indo para casa. Tá bom. E eu fui numa briga de família, e se eu não sou esperto, sabe o que tinha sobrado para mim? Porque no fim o negócio estava ficando, era contra mim. Porque eu fui defender o irmão, que a verdade estava com o irmão. Meu irmão, as 2 irmãs e o outro cunhado e os filhos ficaram contra mim. Então, quando você vê negócio, problema dos outros, se você puder aconselhar, aconselha, mas não se intrometa não, senão você vai arrumar para a sua cabeça. Você vai arrumar para a sua cabeça. Isso dentro de família, em qualquer lugar, no trabalho, você arruma para a cabeça. É como eu disse uma vez para uma pessoa, um gerente do meu setor, falei assim: eu não tenho nada a ver com o problema da equipe dos outros, porque o problema eu tenho que ver com a minha equipe. Se não é a minha equipe, do contrário, não, mas não vi nada, não sei de nada, não quero saber. Não se tremeta com o negócio dos outros, não vai sobrar para você. Aí Pedro fala agora assim, ó: mas se padecer por Jesus Cristo, você não tem que se envergonhar. Por quê? Não se envergonhar. Pedro, como pastor, conhece o coração humano. Você, quando é julgado injustamente, maltratado injustamente, o seu coração se abate. E Pedro, como pastor de almas, que quando você pega a antropologia pastoral de Pedro, de Paulo, eles eram humanos nessa questão. Então eles sabem que o coração humano sofre muito
Quantas vezes seu coração está triste e abatido por palavras, por gestos, por coisas que você não fez, e o seu coração está triste e abatido. Às vezes traz uma amargura tão grande que você não consegue nem orar, nem cultuar a Deus, não consegue louvar a Deus. Por que isso? A amargura de coração. E Pedro sabe disso. O que mais eu aprendo aqui? Antes glorifiquem a Deus, louvemos a Deus por sermos tratados justamente. Ah, pastor, mas louvar a Deus diante da tribulação, da prova, é fácil cantar, né? Passei pelo fogo cantando louvor. É gostoso cantar, né? Não estou no fogo, né? Passei pela prova cantando louvor, né? Eu gosto muito desse louvor aí, viu, João? Não sei nem qual que é. Só lembro de uma frase aqui, ó. Tenho o caminho aberto sobre as águas. Passei por um caminho aberto sobre as águas. Será que você passou mesmo? Difícil, hein? Caminho aberto passou nas águas do povo de Israel. Mas nós, irmãos, temos que passar pelas águas muitas vezes. Olha, só Deus para ter misericórdia. Então Pedro fala exatamente isso aqui. Antes glorifique a Deus, louvemos a Deus por sermos tratados injustamente. Por quê? Na igreja primitiva, a audaciosa confissão, eu sou cristão, era proferida somente pelos mártires. Que se você falasse, eu sou cristão, a arena está te esperando, os leões estão com fome, hein? Ou senão o chicote vai estralar. E Pedro está dizendo exatamente para os irmãos, falando assim, ó, vocês têm que dizer que vocês são cristãos, mas falar que você é cristão na situação dessa, vou falar que sou cristão, vou apanhar. Mas se pelo nome de Cristo sois vituperados, você é bem-aventurado, você foi aprovado por Deus, você é feliz. Muitas vezes nós não entendemos as nossas lutas, e muitas vezes não queremos passar pelas lutas, mas sabemos que Deus está conosco em nossas lutas, em nossas dores e nossos sofrimentos. Amém, irmãos? O que mais eu aprendo aqui no versículo 17 agora? Pedro está falando agora no versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, eu já falei sobre isso, muitas vezes errado. Pesquisando isso aqui exatamente, há uns anos atrás, isso aqui não é, o julgamento não é feito na igreja. Quem vai fazer o julgamento da igreja é no arrebatamento que existia a separação. É os anjos que fazem a separação. Porque senão você vai ir contra o ensinamento de Cristo. Que quando Jesus contou a palavra do semeador, quem semeou a boa semente? Jesus, filho do homem. Quem semeou a má semente? O inimigo. O que falaram? Vamos arrancar o joio? Não, deixa crescer junto. Até a ceifa. Na hora da ceifa, aí o couro está lá. É na hora do arrebatamento é que nós vamos ver a separação. Quem vai e quem fica. Pastor, você não subiu? Ué, não estava preparado. Irmã, você não estava preparado. Então o que eu aprendi nesse versículo aqui? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Essas palavras se referem ao juízo final, mas a volta de Cristo. Lembra que ele está falando sobre a volta de Cristo. O que vai acontecer na volta de Cristo? A igreja arrebatada, nos ares. Aí vai existir o quê? 1 Coríntios capítulo 3. O bema, o julgamento de Cristo para nós cristãos, não para condenação, mas para o galardão. Que você vai saber se o que você faz para Jesus, se o que você faz para Jesus é ouro, incenso ou pedra preciosa, ou se é madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, passar no fogo, queima, só sobra cinza, não sobra nada. Ouro, prata e pedra preciosa se purifica. Então que nós venhamos a estar fazendo a coisa
com a retidão do Evangelho. Eu não faço para mim nem para aparecer, eu faço para o Senhor da igreja, porque Ele é o cabeça e eu sou filho de Deus. Eu tenho um Pai que me sonda, me conhece e me vê, você também. Então julgamento não é para condenação, é que julgamento é para galardão, para você receber galardão. Julgamento para receber os galardão, você vai receber aquilo que você semear, como Paulo diz aos Gálatas, o que o homem semear também vai colher. Quero contar uma historinha para você, uma ilustração. Uma irmã, ela disse que foi arrebatada, isso é muitos anos atrás, foi gravado até um CD na época, né? E ela foi arrebatada e chegou ao céu, né? E ela era toda pomposa na igreja, né? Tinha dom, aquela coisa toda, né? E chegou lá, o anjo recebeu ela, ela chegou, o anjo pegou ela pela mão e foi levando, né? Foi levando as cidades bonitas, as ruas bonitas, aquela coisa bonita. E ela foi vendo que as estruturas iam ficando inferior, né? Mas quando ela saiu logo do lugar que ela foi recebida, ela encontrou uma outra irmãzinha que limpava a igreja dela. E ele encontrou aquela irmãzinha, a irmã, irmã, que maravilha, você veio para cá, glória a Deus. Irmã, eu moro aqui, irmã, você mora aqui nessa casa. Aí olhou a casa da irmã, aquela casona bonita, isso é uma alegoria, é um sonho, é uma revisão, é revelação. A casa bonita, ela falou assim, aí ela pensou com ela mesma, né? A minha casa então vai ser um palacete, né? Minha casa então vai ser um palacete. Ela começou a ver as coisas inferiorizando, né? Ela falou, pois, alguma coisa está errada. Aquela irmã limpava a igreja, eu era profetisa da igreja, eu fazia isso. Assim, aqui no céu, ninguém se engana e escreve errado, não. Não está errado. Então vamos voltar para lá. Aí chegou lá, abriu, né? Que a Bíblia fala que tem um memorial no céu escrito, né? O anjo pegou um memorial, começou a mostrar para ela assim, ó. Tá vendo aquela irmãzinha lá? Olha, aquelas almas foi salva naquele dia. Foi ela que jejuou, ela que evangelizou e levou para a igreja. Aquelas pessoas que foram curadas, porque aquela irmãzinha orou e intercedeu por elas também. Aquele pastor foi abençoado, porque aquela irmãzinha orava por ele, jejuava por ele. Aí começou a mostrar tudo. Você simplesmente usava o que Deus te deu. Mais nada que isso. Foi lá para a periferia da cidade. Ela teve esse sonho, essa visão. É um sonho a visão? Pode ser uma fantasia? Não, é uma realidade. Dons não é para se exaltar, dons é para fazer a obra de Deus. Os dons espirituais é ferramentas que a igreja tem para ser usada contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo. Hoje se usa os dons espirituais para negociar a fé. Que Deus tenha misericórdia. Que mais eu aprendo desse versículo 17? Também a limpeza da igreja, separação, acontecerá no arrebatamento. Uns vai, outros fica. O marido vai, a mulher fica. A mulher vai, o marido fica. O filho vai, a mãe fica. A mãe vai, o filho e o pai fica. E assim por diante. A separação será no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí nós vamos ver realmente quem está preparado e quem não está preparado. O julgamento, o ponto de partida, é a família de Deus, depois os infiéis. Veja que Pedro coloca bem claro isso aqui, ó. Porque se já tem começa o julgamento pela casa de Deus, se primeiro começa por nós. Agora Pedro fala assim, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? É uma pergunta que ele faz para os irmãos. Qual é o fim? A condenação. Agora vai sofrer as afrontas aqui, porque a igreja que foi arrebatada, vai vir a grande tribulação, e se marcar pela besta, já está o inferno decretado eternamente. Se não marcar pela besta, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, assim por diante. E tem uma coisa, irmãos, o reino do anticristo nunca esteve tão próximo como está nesse mundo. Tudo está sendo preparado para o reino do anticristo. Então o que mais eu aprendo aqui nesse versículo 17? Veja bem, quem não obedecer ao evangelho será condenado. Que Pedro faz uma pergunta, deixa por aqui. Qual será o fim dos que são desobedientes ao evangelho de Deus?
condenação eterna. Não obedece ao Evangelho, obedece ao que é contra o Evangelho. Quem é contra o Evangelho é contra Deus, está condenado eternamente. Posso ouvir um amém? Ainda bem que você aceitou Jesus e você vai estar com o propósito decretado para receber as bênçãos de Deus. Versículo 18: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Mais uma pergunta que Pedro fala agora. E se o justo apenas se salva? Temos nesse mundo uma guerra diária para permanecermos, para preservarmos nossa salvação. Dia a dia você tem batalha, tem dor, tem angústia, para você preservar a tua salvação. Por que isso? Porque a tua vida eterna está no céu, e esse mundo não quer que você chegue lá, não, quer que você fique aqui nesse mundo. O julgamento, o ponto de partida, veja bem, as dificuldades, nossa, está na dor e sofrimento imposto pelo sistema. A dificuldade nossa está na dor e sofrimento imposto pelo sistema. Olha o que está sendo causado aí contra muitos irmãos, no mundo todo aí, impondo lei, normas e tantas coisas mais. Veja bem, o termo, portanto, retrata trabalho duro, pesado. Pedro fala assim, ó, vocês, veja bem que Pedro fala aqui, ó, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O ímpio, veja bem, e pecador, onde vai aparecer? Ímpio indica as pessoas que não adoram, nem amam a Deus, não quer nada com o Evangelho, não quer nada com a igreja, não quer nada com religião, não quer nada com Deus, nada. E pecador são pessoas perversas, que transgridem os mandamentos de Deus, e isso tem tanto no mundo como dentro da igreja. Pessoas são perversas, transgridem o mandamento de Deus. Deus manda fazer uma coisa, a pessoa faz outra. Então toma muito cuidado com isso. Nós temos muito que aprender com o apóstolo Pedro. Versículo 19 agora, que nós aprendemos aqui. Pedro pede para nós cristãos cumprirmos nossas obrigações com filhos de Deus. Olha o verso 19. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Podemos estar seguros que Deus cumprirá as suas promessas. Deus não vai falhar. Eu gosto muito de um louvor. Diz assim, de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se os prazeres terrestres cessam, os dos céus não cessarão. A tua esperança tem que estar no céu, porque senão o teu prazer neste mundo, ele acaba um dia. Um dia acaba, mas no céu é eternamente prazeroso para se viver segundo a Bíblia Sagrada. Deus nos contempla em meio às provações que enfrentamos. Verso 19 deixa bem claro isso, Deus nos contempla. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma como fiel Criador, fazendo o bem. Encomenda-lhe é um termo bancário que significa depositar para manter salvo. Você deposita um dinheiro que você está sobrando para quê? Para manter salvo. Mesma coisa é a nossa fé em Deus. Você está depositando a sua fé em Deus para Deus manter você neste mundo salvo da condenação para a eternidade. Quantas pessoas estão deixando de observar as ordens divinas e sofrendo as consequências? Pedro nos traz uma palavra de consolo em meio às lutas. Está escrevendo para os irmãos que estão sendo perseguidos, e Pedro traz uma palavra de consolo. Irmãos, a Bíblia, ela nos exorta, mas ela nos edifica e nos consola. A palavra de Deus, irmãos, nesta noite, é uma palavra de ânimo e exortação e consolo para nós cristãos. Essa é a palavra do apóstolo Pedro. Ânimo, consolo, exortação também, mas é ânimo e consolo. É para você ter a sua fé no céu, olhando para o céu, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e dizendo assim: um dia eu estarei lá com o Senhor. Porque assim, a Bíblia tem promessa para nós, assim como Ele é, nós também seremos para a glória de Deus. Concluindo, irmãos, podemos sofrer neste mundo,
Mas se formos fiéis, nosso galardão está seguro. Ninguém vai tomar de você aquilo que você está semeando para a eternidade. Ninguém. O diabo não vai tirar, os inimigos não vai tirar, desde que você esteja semeando para a eternidade. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Para encerrarmos, tempestade contra a nossa salvação não é motivo de retroceder, mas sim de avançar. Chegou a tempestade, chegou a luta, chegou a prova, chegou a dor, não é motivo para retroceder, pelo contrário, motivo de avançar. Como diz aquele louvor: ó cristão, e avante, por sua igreja e Jesus a lutar, com a palavra essa espada flamante, vamos nós por Jesus pelejar. E nós teremos a firme convicção e a certeza que Deus quer que nós sejamos agradecidos a Ele por tudo que nós passamos neste mundo. Passamos? Passamos. Mas a palavra está no passado, passamos. A prova vem, como diz aquele louvor antigo, né? Mas a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.